For Jankun de pobreza e cupons de alimentos ao WhatsApp. A história de Jankun é um exemplo vívido de como a experiência de vida e a busca por uma solução para um problema pessoal podem levar à criação de um produto que muda o mundo e gera bilhões. Nascido em 1976, em uma pequena vila na Ucrânia soviética, Kumbi cresceu em uma casa sem água quente e com pouca infraestrutura. Sua família se mudou para Mountain View, Califórnia, em 1992, em busca de uma vida melhor, mas a transição foi difícil. Eles viveram com auxílio do governo e cupons de alimentos. Sua mãe trabalhava como babá e Kumbi limpava o chão de um supermercado para ajudar a pagar as contas. A comunicação com a família que ficou na Ucrânia era cara e ineficiente, muitas vezes dependendo de ligações internacionais caríssimas. Essa dificuldade plantaria a semente para sua futura criação. Kun se interessou por programação e, em 1997, conseguiu um emprego na Yahoo, onde conheceu Brian Acton. Os dois se tornaram amigos próximos e, após anos na Yahoo, ambos saíram em 2007, frustrados com o ambiente corporativo. Em 2009, Kun comprou um iPhone e percebeu o potencial da App Store. Ele teve a ideia de um aplicativo que mostrasse o status dos contatos ocupado, disponível, etc. Algo que ele e seus amigos precisavam para saber quando poderiam ligar um para o outro sem gastar dinheiro. O primeiro protótipo do WhatsApp, um trocadilho com o WhatsApp, era instável, mas a ideia de comunicação gratuita e instantânea começou a ganhar força. Com a ajuda de Acton, eles adicionaram a função de mensagens instantâneas e o WhatsApp decolou. Ele se tornou um aplicativo de mensagens criptografadas, sem anúncios, sem jogos e focado na privacidade, resolvendo o problema de comunicação cara para milhões de pessoas. Em 2014, o Facebook, agora Meta, comprou o WhatsApp por incríveis $19 bilhões, transformando Jankun em um bilionário da noite para o dia. Sua fortuna é estimada em mais de $10 bilhões. Como você pode seguir os passos de Jankun? Resolva um problema pessoal ou universal. Kun sentia na pele o problema da comunicação. Cara, muitas das inovações mais bem-sucedidas surgem da necessidade do próprio fundador. Se você resolve um problema que te afeta, provavelmente afeta outros. Foque na experiência do usuário e simplicidade. O WhatsApp foi um sucesso porque era simples, direto e resolvia um problema de forma. Eles resistiram à tentação de adicionar recursos desnecessários e anúncios. Pense globalmente. Come-se localmente. O problema da comunicação, cara, era global. Embora eles tenham começado com um pequeno grupo de usuários, a Salukel era escalável para o mundo. Persistência e adaptação. O primeiro WhatsApp não era perfeito. Kumbi continuou aprimorando e adicionando funcionalidades cruciais, como as mensagens com base no feedback dos usuários. Valorize a privacidade e a simplicidade. Em um mundo cada vez mais saturado de anúncios e intrusões, a promessa de privacidade e uma experiência sem distrações foi um diferencial enorme. 5. Jack Ma, professor de inglês, a gigante do e-commerce Alibaba. A história de Jack Ma é uma das mais épicas e inspiradoras de resiliência e visão empreendedora. Nascido em 1964 em Hangzhou, China, Ma cresceu em uma família pobre e enfrentou inúmeras rejeições ao longo de sua vida. Ele foi reprovado 2 vezes no exame de admissão para a faculdade e foi rejeitado de dezenas de empregos, incluindo uma vaga na KFC que contratou todos os outros candidatos. Ele até mesmo foi o único entre 24 pessoas a ser rejeitado para uma vaga de polícia. Sua fluência em inglês, desenvolvida ao guiar turistas gratuitamente, acabou o levando a uma carreira de professor de inglês. Foi em 1995, em sua primeira viagem aos Estados Unidos da América, que Ma teve contato com a internet. Ele percebeu seu imenso potencial. Ao tentar procurar informações sobre a China online, ele encontrou pouquíssimas. Isso o impulsionou a criar seu primeiro site, e o China Pages, um diretório online para empresas chinesas, falhou. No entanto, a visão de Ma era inabalável. Ele viu que a internet poderia transformar a economia chinesa, especialmente para pequenas e médias empresas que buscavam acesso a mercados globais. Em 1999, em seu pequeno apartamento com 17 amigos, ele fundou o https www.google.com. Search Q = Alibaba.com, uma plataforma B2B business to business que conectava fabricantes chineses a compradores internacionais. Apesar das dúvidas iniciais e da concorrência de gigantes como o eBay na China, Ma e sua equipe trabalharam incansavelmente, adaptando-se às necessidades do mercado chinês e focando em construir confiança em um ambiente onde o e-commerce ainda era novidade. Ele lançou o Taobao, um site C2C que competia diretamente com o eBay, e o Alipay, um sistema de pagamentos online que resolvia o problema da confiança nas transações.
com liderança carismática e uma visão a longo prazo. O Alibaba é um ecossistema gigante de e-commerce e tecnologia que domina o mercado chinês e tem presença global. A IPO, oferta pública inicial do Alibaba em 2014, foi a maior da história na época, tornando Ma um dos homens mais ricos do mundo. Sua fortuna é estimada em mais de 25 bilhões de dólares. Como você pode seguir os passos de Jack Ma? Tenha uma visão clara e grande. Ma não via a internet apenas como um hobby. Ele a via como uma ferramenta para empoderar pequenas empresas e mudar a economia de um país. Uma visão ambiciosa atrai talento e capital. Persistência inabalável diante da rejeição. A vida de Ma foi uma série de nãos. Sua capacidade de se levantar após cada queda e continuar avançando é uma lição poderosa. Adapte-se ao seu mercado local em vez de copiar modelos ocidentais. Ma adaptou o e-commerce para as peculiaridades e necessidades dos consumidores. Chineses ex Alipay para a falta de cartões de crédito. Foque nas pequenas empresas. O Alibaba empoderou as PMEs, criando um enorme mercado que havia sido negligenciado pelos gigantes da época. Encontrar um nicho subatendido pode ser o caminho para o sucesso. Crie um ecossistema, não apenas um produto. Ma não parou no https://golpear/golperu google.com/que alibaba.com. Ele construiu Taobao, Alipay, Tmall, Ant Group, um ecossistema interconectado que atendia múltiplas necessidades dos seus usuários. Liderança inspiradora. Sua paixão e sua história de superação inspiravam sua equipe e seus investidores, criando uma cultura forte. Os passos que você pode seguir, o DNA comum do sucesso do zero. Ao analisar essas 5 histórias extraordinárias, padrões claros emergem. Não são segredos guardados a 7 chaves, mas sim princípios fundamentais que você pode aplicar, independentemente do seu ponto de partida. Visão além do óbvio. O que eles fizeram? Viram oportunidades onde outros viam problemas. Schultz e a experiência do café. Ma e a internet na China. Eles questionaram o status quo. Como você pode fazer? Desenvolva um olhar curioso para as dores do dia a dia, para as ineficiências em seu trabalho ou comunidade. Pense se, ou por que não, faça brainstorming de soluções para problemas que te incomodam. Leia sobre tendências futuras, evite aceitar as coisas como são, reclamar sem propor soluções. Obsessão por resolver um problema. Eles fizeram, não buscavam dinheiro por si só. Buscavam resolver um problema significativo para um grupo de pessoas com comunicação acessível. Oprah e empoderamento. Conexão. O lucro foi uma consequência do valor gerado. Como você pode fazer? Identifique um problema que você é apaixonado por resolver. Quanto maior e mais doloroso o problema, maior o potencial de mercado para a sua solução. Comece pequeno, mas com a mente na escala. Evite criar algo apenas porque parece lucrativo. Sem uma paixão genuína pelo problema, persistência implacável e resiliência. O que eles fizeram? Enfrentaram rejeição, pobreza, fracassos, desconfiança e até perseguição. Nunca desistiram. Ma foi rejeitado de dezenas de empregos. Soros sobreviveu ao Holocausto. Como você pode fazer? Desenvolva uma mentalidade de crescimento. Veja os fracassos como lições, não como fins. Crie um sistema de apoio, mentores, amigos, família que o ajude a se reerguer. A resiliência não é sobre não cair, mas sobre se levantar sempre. Evite desistir ao primeiro obstáculo. Culpar as circunstâncias ou os outros. Aprender e adaptar-se constantemente. O que eles fizeram? Todos foram autodidatas em algum nível, ou buscaram conhecimento ativamente. Soros na LSI, Kuhn em programação, Ma com o inglês. Eles não ficaram presos a um único plano, mas ajustaram a rota conforme os dados e o mercado mudavam. Como você pode fazer? Torne o aprendizado contínuo um hábito. Leia livros, faça cursos online, ouça podcasts, participe de workshops. Esteja aberto a mudar de ideia e adaptar sua estratégia. Quando as evidências mostrarem um caminho melhor, evite achar que já sabe tudo. Resistir a novas tecnologias ou ideias, construir redes, networking e equipe. O que eles fizeram todos, em algum momento, precisaram de pessoas. Seja para investir Schultz, para construir a tecnologia Kuhn e Acton, ou para liderar uma equipe Ma, Oprah. Eles sabiam a importância de rodear-se de talentos e de construir relacionamentos. Como você pode fazer? Comece a construir sua rede de contatos ativamente. Participe de eventos, conecte-se com pessoas da sua área de interesse. Seja um bom ouvinte e um colaborador. Aprenda a delegar e a montar uma equipe forte. Mesmo que seja para um projeto pequeno no início, evite tentar fazer tudo sozinho. Subestimar o poder das conexões humanas. Foco em criar valor, não apenas em ganhar dinheiro. Os 5 bilionários que começaram com nada menos, e como você pode seguir os mesmos passos. A ideia de se tornar um bilionário
pode parecer um sonho distante, reservado apenas para aqueles que nascem em berço de ouro ou que têm a sorte de herdar grandes fortunas. Mas e se eu te dissesse que alguns dos indivíduos mais ricos do planeta, com patrimônios que desafiam a nossa compreensão, começaram exatamente como a maioria de nós, com absolutamente nada, sem privileges, sem conexões influentes, sem capital initial, apenas com uma ideia, uma paixão inabalável e uma ética de trabalho que beira o sobre-humano? No Você Sabia Mais, não vamos apenas contar as histórias inspiradoras desses titãs. Vamos mergulhar nas estratégias, mentalidades e hábitos que os impulsionaram do zero ao topo. E o mais importante, vamos analisar como você pode aplicar esses mesmos princípios na sua própria jornada rumo ao sucesso financeiro, independentemente do seu ponto de partida. Prepare-se para desmistificar a riqueza e descobrir que os caminhos para construir um patrimônio colossal podem ser trilhados por qualquer um que esteja disposto a pagar o preço. One Howard Schultz, de morador de habitação pública, rei do café Starbucks. A história é de Howard Schultz. É um testemunho da capacidade de transformar uma ideia simples em um império global. Nascido em 1953, Schultz cresceu em um projeto de habitação pública no Brooklyn, Nova York. Sua infância foi marcada pela pobreza e pela falta de perspectivas que muitas vezes acompanham essas condições. Aos 12 anos, ele começou a trabalhar e foi o primeiro de sua família a ir para a faculdade. Graças a uma bolsa de estudos de futebol americano, após a faculdade, Schultz trabalhou em vendas na Xerox e depois numa empresa de utensílios domésticos. Foi durante seu trabalho que ele se deparou com uma pequena loja em Seattle que comprava muitas de suas máquinas de café, a Starbucks Coffee Company. Naquela época, a Starbucks vendia apenas grãos de café torrados e equipamentos, não bebidas preparadas. Em uma viagem a Milão em 1983, Schultz ficou fascinado com a cultura dos cafés italianos, um local de encontro, um terceiro lugar entre o trabalho e a casa. Ele tentou convencer os fundadores da Starbucks a adotarem esse modelo, mas eles resistiram. Com visão e determinação, Schultz saiu e abriu sua própria cafeteria, Il Giornale, em 1986, aplicando o conceito italiano um bienio depois. Quando os fundadores da Starbucks decidiram vender a empresa, Schultz, com a ajuda de investidores, conseguiu comprá-la por 3,8 milhões de dólares. O resto é história. Ele transformou a Starbucks de uma pequena rede de lojas de grãos em um fenômeno global de cafeterias, com dezenas de milhares de unidades em todo o mundo e um valor de mercado bilionário. Sua fortuna pessoal hoje é estimada em mais de 4 bilhões de dólares. Como você pode seguir os passos de Howard Schultz? Identifique um buraco no mercado. Schultz não inventou o café, mas ele viu uma lacuna cultural e de experiência que ninguém mais via na América da época. Ele percebeu que as pessoas não queriam apenas café. Queriam um lugar para beber café, uma experiência. Seja persistente na sua visão. Quando os fundadores da Starbucks disseram não à sua ideia, ele não desistiu. Ele foi lá e provou. O conceito por conta própria, a convicção inabalável na sua ideia é fundamental. Paixão genuína. Schultz era apaixonado pela cultura do café. Essa paixão transparecia e o impulsionava a superar obstáculos. Sem paixão, é difícil sustentar o esforço colossal necessário para construir algo grande. Construa uma marca, não apenas um produto. A Starbucks não vende apenas café. Vende uma experiência, um estilo de vida. Schultz compreendeu a importância do branding e da conexão emocional com o cliente. Pense em escala global desde o início, embora tenha começado pequeno. A visão de Schultz era grande. Ele pensou em como replicar e escalar o modelo para além de Seattle 2, Oprah Winfrey. De infância carente, a rainha da mídia jornada de Oprah Winfrey é uma das mais inspiradoras e improváveis na história da mídia e dos negócios. Nascida em 1954 em uma área rural do Mississippi, Oprah enfrentou uma infância de extrema pobreza, abuso e dificuldades inimagináveis. Criada pela avó e depois pela mãe, ela não tinha acesso a recursos básicos e a um ambiente estável. Apesar das adversidades, Oprah mostrou um talento precoce para a comunicação e performance. Ela obteve uma bolsa de estudos na Tennessee State University e começou a trabalhar em rádio e televisão local. Sua habilidade natural para se conectar com as pessoas, sua autenticidade e empatia eram evidentes. Em 1984, ela foi convidada para apresentar um programa de entrevistas em Chicago que mais tarde se tornaria o icônico The Oprah Winfrey Show. O que a diferenciava não era apenas a capacidade de entrevistar, mas a maneira como ela se abria, compartilhava suas próprias vulnerabilidades e, acima de tudo, fazia seus convidados e sua audiência se sentirem compreendidos. Ela transformou o gênero do talk show, elevando de um espetáculo de fofocas a um fórum para discussões significativas, crescimento pessoal e inspiração.
Oprah não se contentou em ser apenas uma apresentadora. Ela formou sua própria empresa de produção, a Harpo Productions. Oprah, ao contrário, obtendo o controle total de seu programa e, posteriormente, expandindo para revistas, livros, cinema e seu próprio canal de televisão, o Oprah Winfrey Network. Ela construiu um império de mídia focado em empoderamento e autodesenvolvimento, tornando-se a primeira mulher negra bilionária na história. Sua fortuna atual é estimada em mais de 3 bilhões de dólares. Como você pode seguir os passos de Oprah Winfrey? A autenticidade é sua moeda mais valiosa. Oprah construiu sua fortuna sendo genuína. Ela não tinha medo de ser vulnerável, de chorar, de compartilhar suas lutas. As pessoas se conectam com a verdade. Transforme sua paixão em negócio. Ela amava comunicar e empoderar pessoas. Em vez de apenas ser um talento para alugar, ela criou o seu próprio império em torno dessa paixão, controlando os meios de produção e distribuição. Invista em si mesmo e em seus ativos. Oprah investiu no seu próprio desenvolvimento e, crucialmente, investiu na sua empresa. Ela entendeu que o controle sobre seu conteúdo e sua marca era o caminho para a riqueza duradoura. Foque em impacto, não apenas em lucro. O The Oprah Winfrey Show tinha um propósito maior do que apenas entretenimento. Ele buscava inspirar, educar e melhorar a vida das pessoas. Quando você foca em resolver problemas reais e gerar valor, o lucro é uma consequência natural. Networking e mentoria. Apesar de sua ascensão meteórica, Oprah sempre valorizou suas relações, incluindo mentores e aliados estratégicos que a ajudaram a navegar no complexo mundo da mídia. George Soros, de sobrevivente do Holocausto. A mega-investidora história de George Soros é uma saga de resiliência, inteligência e uma compreensão profunda dos mercados financeiros que o levou do status de refugiado a um dos maiores investidores e filantropos do mundo. Nascido em Budapeste, Hungria, em 1930, Soros e sua família sobreviveram à ocupação nazista e ao Holocausto, usando identidades falsas para escapar da perseguição. Essa experiência precoce de instabilidade e perigo moldou sua visão de mundo. Após a guerra, ele emigrou para a Inglaterra em 1947, chegando a Londres como um imigrante pobre, trabalhando em empregos temporários para sobreviver enquanto estudava na London School of Economics. Foi lá que ele foi influenciado pelo filósofo Karl Popper, sua teoria da sociedade aberta, que se tornaria uma pedra angular de sua filosofia de vida e de investimento. Em 1956, Soros se mudou para Nova York e começou sua carreira no mundo das finanças, trabalhando em bancos de investimento. Ele rapidamente desenvolveu uma reputação por suas habilidades analíticas e sua capacidade de identificar tendências macroeconômicas. Em 1973, ele fundou o lendário Quantum Fund com Jim Rogers. Soros se tornou famoso por sua capacidade de fazer apostas massivas contra moedas e mercados inteiros, muitas vezes usando a teoria da reflexividade, que postula que as crenças dos participantes do mercado podem afetar os fundamentos da economia, criando ciclos de feedback que podem CRX. Seu momento mais famoso foi em 1992, quando ele quebrou o Banco da Inglaterra, apostando bilhões contra a libra esterlina e lucrando mais de $1 bilhão em um único dia, ao longo de décadas. O Quantum Fund gerou retornos extraordinários, transformando Soros em um bilionário. Embora controverso por suas posições políticas e ativismo, sua genialidade no mercado financeiro é inegável. Sua fortuna é estimada em mais de $8 bilhões, a maior parte dedicada à sua fundação filantrópica, ao Open Society Foundations. Como você pode seguir os passos de George Soros? Educação contínua e pensamento crítico. Soros não tinha formação financeira formal, mas se aprofundou na economia e filosofia. Ele desenvolveu um modelo mental único para analisar o mundo, indo além do senso comum. Compreenda a macroeconomia. Ele viu o quadro geral, as grandes forças políticas e econômicas que movem os mercados. Investir ou empreender exige entender o ambiente maior em que você está inserido. Não tenha medo de ir contra a corrente. A aposta de Soros contra a Libra foi contrária ao consenso do mercado. Os maiores ganhos muitas vezes vêm de convicções que desafiam a sabedoria popular, gestão de risco agressiva, mas calculada. Soros não tinha medo de assumir grandes riscos, mas eles eram baseados em análises profundas e em uma compreensão de quando cortar perdas. Desenvolva um modelo mental próprio. Em vez de seguir cegamente as dicas, Soros criou suas próprias teorias e estruturas para entender o mundo. Isso é crucial em qualquer área para identificar oportunidades que outros não viam. O que eles fizeram? Sua principal motivação era resolver um problema, criar uma experiência, conectar pessoas. O dinheiro foi um subproduto da imensa quantidade de valor que eles geraram para a sociedade.
Como você pode fazer? Sempre se pergunte: como minha ideia ou meu trabalho pode melhorar a vida das pessoas ou resolver um problema real? Quando você se concentra no valor, o mercado te recompensa. Evite priorizar o lucro acima de tudo, o que pode levar a decisões antiéticas ou a produtos de baixa qualidade, que não sustentam um crescimento a longo prazo. Conclusão: o bilhão começa com o primeiro passo. As histórias de Howard Schultz, Oprah Winfrey, George Soros, Jan Koum e Jack Ma são mais do que contos de fadas modernos. São manuais vivos de como a mentalidade, a persistência e a capacidade de inovar podem superar qualquer ponto de partida. Eles não tinham nada além de sua inteligência, sua vontade e sua visão. Você não precisa de um grande capital para começar, mas precisa de uma grande ideia ou um grande problema para resolver e uma vontade inabalável de aprender e executar. O caminho para o bilhão não é linear. Será repleto de obstáculos e dúvidas. Mas como esses 5 gigantes nos mostraram, ele é, sem dúvida, possível. Qual desses princípios ressoa mais com você? Qual problema no mundo você está ansioso para resolver? Deixe seu comentário e comece a traçar seu próprio caminho. A sua jornada para o sucesso começa com o primeiro passo, e ele pode ser dado agora mesmo, se você se sentiu inspirado por essas histórias de superação. E quer mais conteúdo sobre como alcançar seus objetivos? Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e, claro, inscrever-se no canal Você Sabia Mais para continuar desvendando os segredos do sucesso e da riqueza.